Boa tarde, senhoras e senhores aqui presentes. Havendo quórum regimental e com a proteção de Deus, declaro aberta a 93ª sessão ordinária da 7ª legislatura realizada na Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia, aos 21 dias do mês de outubro de 2019. Solicito ao secretário que faça a leitura de ordem do dia. 93ª sessão ordinária da 7ª legislatura realizada na Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia, aos 21 do mês de outubro de 2019. Pequeno expediente: leitura da matéria do expediente, leitura da ata da sessão anterior e uso da tribuna. Ordem do dia: leitura das indicações do Legislativo Municipal, leitura do projeto de lei complementar número 007/2019, de autoria do Executivo Municipal, leitura do requerimento 008/2019, de autoria do Legislativo Municipal. A ata da sessão anterior foi dada por lida e aprovada. Pequeno expediente, não há vereador inscrito. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações do Legislativo. Indicação 008/2019. Indica a excelentíssima senhora prefeita municipal a necessidade de determinar que seja prancheada uma ponte na linha Martendal, nas proximidades da residência do senhor Magrinhos. Vereador Josué e vereadora Nayara. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar 007/2017, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número 007, de 21 de outubro de 2019. Altera a lei complementar 075, de outubro de 2019, das outras providências. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento número 08 de 2019, de autoria do Legislativo Municipal. Requerimento 008/2019. Senhor Presidente, os vereadores que aqui subscrevem, com assento nesta Casa Legislativa, vêm perante Vossa Excelência, amparado no regimento interno e lei orgânica municipal e demais disposições legais, requerer a excelentíssima senhora prefeita Valdenice Domingues Ferreira que forneça extratos de todos os procedimentos, tipo laudo, sobre a causa dos danos do caminhão 26280, placa OHQ 2614, deste município. Todos os vereadores. A votação do requerimento é simbólica. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. O requerimento foi aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura do ofício recebido 701 da Secretaria de Saúde. Ofício número 701, 2019. A Sua Excelência, o senhor Osmar Ribeiro da Silva. Assunto: esclarecimento à denúncia feita à vereadora Cléia Nogueira Cordeiro. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste esclarecer a Vossa Excelência sobre as acusações feitas durante a sessão ordinária pela vereadora Cléia Nogueira sobre a denúncia que a mesma recebeu do acompanhante de um paciente que apresentava uma infecção gravíssima e estava há 8 dias com uma sonda vesical de demora. Considerando que a sondagem de demora é um procedimento indicado para esvaziamento da bexiga em usuários portadores de disfunção neurogênica do trato urinário inferior e em pacientes que apresentam retenção urinária ou resíduo pós
missional. Dessa forma, o cateterismo vesical intermitente é indicado para prevenir a infecção do trato urinário, tratar o refluxo e alcançar a continência urinária, consequentemente, prevenindo a doença renal crônica. Quando utilizada continuamente no domicílio, o cuidador e o paciente devem se conceder dos princípios do cuidado relacionado à manutenção da sonda, uma vez que essa é causadora de inúmeras infecções e lesões, se manipulada de maneira incorreta. Considerando que não há recomendações para a troca da sonda com intervalo fixo, ficando a critério da equipe médica e prioridade, o fabricante geralmente estipula a cada 12 semanas. Porém, na prática clínica, o paciente permanece com a sonda por um período de 15 a 20 dias, dependendo das manifestações clínicas da sonda. Vale salientar que tudo dependerá da higiene do paciente, pois a sonda, quando instalada em domicílio, necessita de critérios de higiene para uma boa durabilidade. Ressaltamos que essa sonda não foi instalada pela equipe de atenção básica e a acompanhante do paciente queria que retirasse com 8 dias. Mas, como mencionado acima, quem determina o período que a sonda permanece no paciente é a equipe médica. Considerando que a estratégia da saúde da família é composta por equipe multiprofissional, que possui no mínimo médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, além da equipe do núcleo estagiário da saúde da família, estratégia da saúde da família, em apoio às 4 unidades que este município possui. A Unidade Básica de Saúde, Pacas Novas, possui uma área de abrangência muito extensa, ficando responsável por 5 setores urbanos e 9 áreas rurais, os quais ainda não possuímos o levantamento total de população, porque várias áreas estavam descobertas, sendo que recentemente foram contratados funcionários pelo teste seletivo, ficando com a área abrangência de 100% coberta nessa unidade. E em breve teremos um total da nossa população. Conforme exposto acima, não necessariamente o paciente necessita ser acompanhado todos os dias pelo médico e enfermeiro, pois o agente comunitário de saúde faz a parte da visita periódicas ao paciente mencionado na denúncia. Considerando o que foi exposto acima sobre o uso da sondagem, o trabalho de estratégia da saúde familiar e do núcleo de apoio da estratégia, realizados pela equipe de atenção básica do município, que apesar de todas as dificuldades encontradas, se esforçam ao máximo para levar o bem para todos os seus usuários. Considerando o que foi citado na sessão, que a Secretaria de Saúde do município possui muitos chefes, ressalto que possuímos o mínimo necessário para o bom andamento do serviço. Profissionais, esses que exercem suas funções com muitas competências e algumas sem remunerações adequadas. Chefes, esses que são gerente de hospital, gerente de enfermagem, sem ônus para o município, portaria. Gerente do SAMU, sem ônus para o município. Diretora de atenção básica, sem ônus para o município. Chefe de endemias e secretário de saúde. Considerando a denúncia que as chaves não ficam no pronto-socorro do hospital, esclarecemos que os carros que pertencem à atenção básica do município e vigilância em saúde, que possui termo de compromisso proibindo sua utilização para outros fins, ficam no setor a qual pertence, assim como o carro Etios, placa NEB 2154, pertencente à vigilância sanitária. Não é carro municipal, e sim cedido para a Gevisa, e em seu termo de compromisso, o qual consta que não pode ser usado, em hipótese nenhuma, para transporte de pacientes. Os carros pertencentes ao hospital são um ônibus, 2 ambulâncias e 2 ambulâncias do SAMU. Vale salientar que, em caso de extrema urgência, os carros da atenção básica e vigilância em saúde estão à disposição para atender a emergência do hospital.
Nós colocamos à disposição dessa Casa de Leis para quaisquer esclarecimento referente a este caso ou outro que venha surgir. Segue em anexo cópias dos prontuários com datas de todos os atendimentos, assim como o relatório do atendimento a esse paciente. Esta secretaria entende que não pode disponibilizar os documentos em anexo, mas por se tratar de uma casa de lei e que essa secretária precisa se respaldar, se faz necessário o envio desse documento. Os documentos enviados devem ser mantidos sob sigilo. Não podemos esses relatórios e cópias de prontuário ser disponibilizados somente aos familiares. Podem e têm direito ao prontuário, e devem esses solicitarem para a unidade básica de saúde. Ressaltamos que não foi citado o nome do paciente, mas sabemos de qual paciente se trata, pois é o único que estava em uso de sonda, em domicílio, neste período pertencente à unidade Pacas Novas. Cleidmar Aparecida Rocha, secretária de Saúde. Pegou corda. Grande expediente. Palavra vaga por 15 minutos, com direito à parte. Vereador Sildelvan. Quero dar aqui os parabéns, vereador Sildelvan, mais um ano de vida. Parabéns também, vereador Gelson, né? Mais um ano de vida. Obrigado, presidente. Que Deus já tenha abençoado e continue abençoando. Obrigado. Quero dar uma boa tarde a todos e agradecer a Deus por mais um momento, compartilhar aqui com os colegas vereador o trabalho que nos convém. Quero dizer à população de Campo Novo que não estou feliz. Não sei o que está acontecendo. Eu sei que todo mundo tem fé. Diz que a fé remove montanha. Assim como a nossa prefeita tem fé demais. Inclusive tem os votos dela e vai ficar aí por alguns dias fora do município. Já está com 6 dias e vai voltar dia 27 ainda. Acredito que é por fé, quem sabe ela está buscando força para começar a governar esse município e cair a ficha que ela é a prefeita desse município. Enquanto o povo vão se preparando para passar o Natal ilhado, a nossa prefeita está passeando e fazendo o turismo dela. Mas eu respeito, a fé remove montanha. Vamos ter fé, quem sabe alguma coisa pode mudar nesse município. Então, gente, é difícil e é desanimador para mim, que tenho vontade que as coisas andem, não vou dizer que acelerem não, gente, que dá pelo menos um passo. E você vê que não dá, não vai, parece que esse Campo Novo parece que está enterrado, poxa, foi aterrando, não quer alavancar. E como eu disse antes, nesse mandato não é culpa dos vereadores, gente. Eu acho que os vereadores de Campo Novo têm feito trabalho que muitos anos a população esperava, tem feito, deve ser reconhecido isso aí pela maioria, mas a gente não está conseguindo alavancar, a administração está fraca. Acho que a gente precisa de pensar grande nesse município. E eu confesso que não estou tão otimista não, estou um pouco desanimado, porque as coisas não aceleram. Os vereadores têm feito a parte, temos buscado emenda. Esse município, eu acho que nunca teve tanta emenda como teve nesses últimos 3 anos. Temos emenda aí parada, tem emenda do deputado Alex. Eu estou falando do deputado Alex, mas tem mais deputado. Estou dizendo, estão devolvendo até dinheiro. Por exemplo, tem emenda em Rio Branco, gente, do outro mandato do deputado Alex. Tem bueiro lá, tem 16 bueiros por cima da terra para ser colocado. Sim, seu Gelson. Obrigado, vereador. Então, vereador, justamente nessa parte que eu queria tocar. Eu já até falei para a prefeita, aqui na C18, aqueles bueiros, o pessoal ainda não roubaram aqueles bueiros porque o pessoal é bom, porque os bueiros estão lá, ó.
Eu acho que o último prazo daqueles bueiros venceram agora dia 6, me parece. Será que ela vai conseguir mais recurso com o DR para poder implantar aqueles bueiros? E pertinho de um bueiro, na C18, a terra da estrada está terminando de cortar. Então eu peço Vossa Excelência e o vereador Sim, que são donos da emenda, que vê aquela situação. Porque se nós morássemos num lugar que o pessoal que gostasse de roubar, aqueles bueiros já tinham sumido de lá, entendeu? Que lá tem bueiro lá, vereador Sim, que foi colocado na sarjeta, devido ao patrulhamento, está quase aterrando, de tanta terra está entrando dentro do bueiro. Que nem eu falei, eu já estou começando a esgotar também com essa administração. Parece que está passo de tartaruga. Nem passo de tartaruga, vereador, está muito mais lento. Eu acho que nós estamos um pouco abandonados. O povo vai se preparando para ficar ilhados, várias pontes vão rodar, porque já estão no chão e ninguém faz nada. A gente não dá conta de fazer, o povo não tem condições de fazer do bolso, já pagam os impostos, entendeu? Inclusive, um prefeito ganha muito bem, um vereador ganha bem, graças a Deus, mas não é o caso nosso. Estamos fazendo a nossa parte, mas a prefeita não está fazendo a parte dela. Ela ganha 16 mil para estar aí fazendo turismo sem preocupar com a população. E eu digo que é sem preocupar, não tem explicação não, não adianta vir explicar nada não. Está precisando de responsabilidade, de respeitar o povo desse município. Está fazendo de brincadeira com a população. Eu queria fazer um apelo à Val, novamente, ela não está aqui, mas eu já falei para ela, que ela pensasse um pouquinho nesse município, pelo amor de Deus. Senão, o povo vai desanimar, vai embora desse município, vão abandonar esse município. Porque da forma que está, não dá para você acreditar que vai melhorar, gente. Eu não vi nada para melhorar ainda. Nada, não vi prefeito fazendo nada que me desse esperança de melhoras. Então nós temos as emendas jogadas, tem o colégio, a Escola 7 de Setembro, tem 100 mil do deputado Alex também, do outro mandato também, sim. Do outro mandato, gente, estão tudo abandonado, ou seja, não estão preocupados. Eu acho que vai ter que juntar a população e... Parte, vereador. E fazer parte. Você falar aqui, tem a emenda do deputado Alex Redano. Eu concordo com você, só que esse dinheiro não está na conta mais. Não tem mais dinheiro. O dinheiro foi ruído pelo rato e nós estamos pagando esse dinheiro de volta, que é o que eu mais estou batendo em cima e pedi aos vereadores hoje. Nós vamos bater em cima e vamos atrás, porque a arrecadação do município não ficou para devolver dinheiro que já o rato já comeu, não. O município, a arrecadação do município é para pagar a folha do município e para pagar, fazer o que tem que fazer mensalmente. Não é para pagar o que o rato roeu, não. Isso aí nós vamos para cima, o Tribunal de Contas, o Ministério Público vai ter que tomar conta disso. Município não vai pagar nada mais com arrecadação do município, que é mensal, não. Quem comeu, que pague. Quem comeu, que se vire. Obrigado. Concordo, vereador. É verdade isso aí. Quando a Val entrou, gente, teve vários vereadores aqui que disse: Val, vai para cima disso aí, que o povo não é obrigado a pagar o que já pagou, que alguém roubou, que pague quem roubou, poxa. Juro e multa, por exemplo, de IPECAM, quem tem que pagar é seu Marquinhos prefeito, aquele pilantra que deixou mais de 7 milhões de conta. Quem tem que pagar é seu Ocimar Ferreira, pilantra também, que sacaneou com o povo. O povo honrou esses caras votando neles e eles sacanearam. Então não é o povo que tem que pagar de novo. Porque quem está pagando não é a Val, quem está pagando é o povo, poxa. É o imposto de cada um que paga. Então eu acho que se ela não colocou responsabilidade em quem teria que pagar, então por que ela não paga do salário dela, poxa? Se ela acha que tem que poupar alguém, porque ela era vereadora na época e não fez o papel dela, não fiscalizou, então que pague ela. Obrigado e uma boa tarde a todos. Vereador Si. Primeiramente quero agradecer a Deus por mais uma semana com saúde.
Em nome do presidente, cumprimento a mesa. Quero aqui, vereador Cotier, desejar um feliz aniversário, mais um ano de vida, que Deus continue te abençoando, você e sua família. E o vereador Gerson também. Os dois, né, devia ter feito um churrasquinho para nós ali no sono, né? Pô, 2 vereadores fazendo aniversário no mesmo dia. É difícil isso acontecer, né? E não fizeram nada pra gente ali, né? Teve com o presidente comprar um bolinho para dar ali o aniversário pros pessoal, meu Deus. Gente, eu falar o que, né, Cotia? Você já falou o que tinha de falar, fazer o que agora? Foi o filho do seu Gelson que comprou o bolo. Vocês aí não. Foi 2. Desculpa aí. Não dá parabéns pro menino, não. Em nome aqui do Zezinho, quero cumprimentar todos aqui presentes. É um momento de distração, gente, porque hoje já vim para cá, a gente já chega aqui na Câmara, já com a paciência acima do limite, não pela população, mas pelo que vem acontecendo no município. Igual o vereador Cotia falou, estamos numa situação que não temos resposta, respaldo nenhum que vai ser feito alguma coisa. Cobrança em cima de cobrança. Eu tenho uma ponte ali do travessão da linha C10 para C14, que é no último mês do secretário Sabá, ele falou, não, nós vamos fazer, foi 10 dias, ele saiu da secretaria. E a ponte era no mínimo 8 pranchas. Hoje eu vi ela no Facebook, o pessoal postando no Facebook, a gente tirou até foto, já mandei para a prefeita, não passa mais nada. Mandei a mensagem para a prefeita, ela falou que a semana que vem, quando ela chegar, resolve todos esses pontos críticos. Gente, a ponte está deu de novembro, ainda vou ter que esperar ela chegar para poder resolver o problema do município, onde está passando transporte escolar, onde está passando caminhão de leite, onde passa tudo. A parte, vereador. Não tem nem o que a gente falar, é indiscutível uma coisa dessa. Sim, vereador, parte concedida. Eu acho um abuso. Por exemplo, ali na 421 tem uma ponte que a obra passa em cima dela de hora em quanto. Falta o quê? Umas 10 pranchas de 1 metro para pranchear ela. Coisa simples, que pode custar a vida de um. Eu digo assim, vou mandar um recado bem claro para a prefeita. Ela devia tomar vergonha na cara e começar a administrar esse município. Porque ela está de brincadeira com o povo. Quando a gente faz essas cobranças, o que eu acho inadmissível foi, essa semana, eu fui com o secretário em Buritis para poder repor um tubo que foi colocado da época do secretário Sabá também, do próprio recurso do deputado Alex, que já tem, esse um tem 2 anos, o vereador Cotia, que está no pátio ali, e 1 ano e pouco está espalhado lá na linha C14. Aí o vereador Sabá ainda entrou em contato comigo, que estava interditado, para não ficar outra travessão Ribeirinha. Eu falei, não, beleza, vamos colocar. Aí tive que ir em Porto Velho, com o secretário do Estado, para fazer um documento, voltar para trás, para poder ir um documento no residente, para a gente pegar o bueiro. Mas graças a Deus o secretário ponhou a caminhonete na estrada, nós foi lá, resolvemos, o bueiro, coloquemos lá no local. Mas se daqui 1 ano ele for ter que montar ele também, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas deu uma pasta para o secretário e deu picareta para ele trabalhar. É inadmissível você ouvir, o secretário chegou e falou para mim, falou, vereador, nós não está tendo olho para colocar no motosserra para serrar uma prancha. Gente, isso aí não existe. É o mínimo do mínimo. Aí a prefeita fala, vou ter que fazer uma dispensa, mas quanto tempo que a prefeita está no cargo? São 4 meses, 4 meses já que ela está no cargo. Não deu tempo de fazer uma dispensa de R$500, R$700 ou R$1.000 para comprar esse óleo para colocar no motor? Aí a gente quer vir aqui fazer o quê? Bater palma? Não vou bater palma. Não adianta a gente ficar aqui tampando o sol com a peneira. Recebi uma ligação do pessoal ali do C90, 2 bueiros lá, que está caído. A gente vem cobrando uma reta e resolvi o problema. Mas já está com 2 meses a gente cobrando a mesma situação. E quem é que paga o salário desse povo? É a população que paga. O povo não tem que estar pagando conta de pessoas que errou, que fez o erro no município. A população não tem culpa disso não, de pagar a conta. Ela falou para mim no áudio aqui, se não devolver esses convênios e tal, o município vai pagar 2 vezes. Já está pagando 2 vezes. Já está pagando a conta 2 vezes, porque está tirando do recurso próprio para devolver. Parte concedida, presidente. É que a revolta maior é isso que você está acabando de dizer. Você pega a mixaria que nós tem, que é de fazer o serviço atual que tem,
e com 4 meses de mandato não tem muito dinheiro, mas devolveu quase 1 milhão já, praticamente 1 milhão. Se esse dinheiro, se ele foi devolvido, ele é nosso, é dos cofres públicos, já era nosso. Agora vai devolver o que não estava na conta? Então não é injusto uma coisa dessa? É injusto com nós mesmos, é injusto com o próprio município, né? Então a gente está tomando providência, amanhã já começa a tomar as primeiras providências sobre isso, porque tem que tomar providência. Aí nós é injusto com nós mesmos, o próprio município. Aí toda vida vai ficar se pagando conta de prefeito anterior, já chega, já é demais. Ó, de quanto tempo nós estamos vindo pagando conta de IPCAM, né? E agora pagar conta de convênio que nós não usufruiu dele. Porque, por exemplo, se tivesse o benefício feito, tudo bem. Agora, se não tomar providência, 614 mil do FITA que não está na conta, vai voltar, o município vai pagar de novo também isso aí, de mão beijada assim, mesmo que pague, mas tem que alguém ser responsável por isso. Aí vai pagar sem mais, sem menos. E a população não vai saber disso, a população vai ficar, isso vai ficar escondido debaixo de um tapete, como aquele dinheiro não foi sumido, aquele dinheiro foi aproveitado, né? O município só vai fundando. Muito obrigado, vereador. Verdade, vereador. Se não fazer uma tomada de conta e responsabilizar quem é que tirou esse dinheiro para que ele devolva, não vai adiantar nada. Eu estou devolvendo, ela vai ter que devolver de um jeito ou de outro. Mesmo que faça essa tomada de conta, mas responsabilize, igual o presidente falou. Põe no CPF de quem tirou esse dinheiro. Pelo menos vai ter que devolver para o município. Ela vai ter que repor dinheiro, mas ele vai devolver. Agora eu estou devolvendo e não estou fazendo, não estou responsabilizando quem? Se eu não pedir a tomada de conta pelo Tribunal de Contas. Então, isso revolta a gente. Revolta porque a gente perde tempo, a gente corre atrás. O papel do vereador não é nem lá em Porto Velho correr atrás de recursos. Por que os vereadores fazem isso? Para poder ajudar o município, correr atrás dos seus deputados, vai lá na linha, tirar ponta, montar projeto, entrega documento, vai 2, 3 ou 4 vezes, 5 vezes em Porto Velho, protocolar documento, para conseguir o recurso, até tiver para entregar para o povo, a gente chega, depara na situação que está aí agora. O vereador Coutier falou que nós temos emenda do mandato passado do deputado e do mandato passado do Ocimar, e tem mais 500 mil esse ano já, que está liberado. E nós estamos já chegando em novembro. Não prestamos conta nem daqueles anterior. E nós estamos chegando em novembro, gente, com o recurso desse ano. É difícil você estar aqui, estar batendo na mesma tecla, falando a mesma coisa. Parte concedida, vereador. Quero compartilhar uma parte da sua fala, vereador, e compartilhar da fala do vereador Coutier também. Quando ele registrou na tribuna que essa Câmara sempre vem fazendo o papel dela, eu sempre venho registrando que essa Câmara vem fazendo o papel dela, mas a questão do nosso município é que os executivos sempre, a nossa participação, eles cortam. Eu vejo que a prefeita Val, desde quando ela tomou posse, eu tentei ajudar ela na questão da administração. Quando ele refere na questão, eu respeito a fé de cada um, mas não é só essa viagem. Se a gente for observar, a prefeita ela está passando mais fora do município do que aqui no município. E foi algo que eu deixei registrado para ela, que neste momento, falei na tribuna, nós precisava trabalhar com o que nós tínhamos. Nós precisava arrumar a casa. O que ela precisava? Ela precisava de uma equipe. Como o vereador Coutier deixou claro, essa ponte que ele registrou, se hoje ela tivesse uma equipe de confiança dela, era um problema que dentro de 1 hora solucionava. E isso a secretaria passa todo dia em cima ali. Então, assim, quero compartilhar, ele está coberto de razão. Eu acho que a prefeita precisa parar no município, rumar essa equipe, e a gente vem trazendo essa ideia para ele, a participação. Está aqui o Vanildo, que é conhecedor do que eu vou falar aqui. Outro dia, eu sentei com ela, falei aqui na sala de reunião, a questão de um carro que veio para Rio Branco,
E eu vejo na 421, tem dia que desce 4, 5 carros, vai e volta, destino Rio Branco. E eu conversei com ela, por que não, o secretário não economizar, se vai para Rio Branco ou Três Coqueiros, vamos conversar de manhã, vai num carro só. E pegasse esse carro, colocasse do Rio Branco de lá para cá, fazendo o atendimento que ele veio para fazer, que era trazer o pessoal agendado, que o ônibus daqui para lá leva, fazer esse atendimento Rio Branco, Três Coqueiros. E assim, falei para ela, mas nenhuma decisão sobre a participação da gente ela toma. O negócio é que os carros continuam indo para o Rio Branco, a mesma coisa, e a ideia que é de bem para o município, porque estando atendendo o município, os vereadores vão ficar felizes e não vai cobrar, mas enquanto não estiver respeitando a população, vamos estar aqui cobrando, vamos estar aqui defendendo a população. E essa questão que você fala da estrada é uma questão verídica. Se ela não tomar uma decisão, cada vez vai ficar pior. E assim, a nossa participação, a gente vem tentando contribuir, mas sempre ela tirando por outro lado. E outra questão que o presidente falou, quero compartilhar também, foi muito bom. Cheguei aqui hoje na casa, os vereadores já estavam com um requerimento pronto, e eu assinei, e é um passo que precisamos tomar a decisão, que era o que a prefeita precisava ter feito. Que o município não pode estar pagando, porque muitos defensores, vereador, falam que a Câmara de Vereador aqui está com briga, que verdadeiramente a prefeitura não está faltando dinheiro, mas na verdade é que a prefeita precisava ter feito, entendeu? Solicitado o Tribunal de Justiça para fazer a tomada de conta, porque a própria Justiça ia postar para a população que verdadeiramente tinha mais de 1 milhão só de convênio, que o dinheiro não estava na conta. E muitos defensores que não acreditam, por o prefeito estar aí passando na rua, muitas das vezes algo distorcido, fica colocando a população contra os vereadores, mas que os vereadores estão agindo em defesa do município, porque verdadeiramente a própria Justiça provou que o dinheiro não está na conta. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Parte concedida, vereadora. Referente a esses veículos, igual você falou, vereador, eu fico admirada. Eu acho que ela aprendeu com o prefeito Ocimar, administrar dessa forma. Cadê o diálogo que eu falei no primeiro dia? Eu não vim aqui brincar de ser vereadora. E falei para ela, você é minha amiga, mas eu faço uma coisa, ou eu perco a amizade ou me renuncio desse mandato, mas ficar brincando de ser vereadora aqui, eu não vou ficar, gente. Eu sou bem ignorante, sou chatinha, pequenininha, mas chata no mundo, ignorante mesmo. Outra coisa, eu admiro, igual chegou aí esclarecimentos, vou sair um pouquinho da pauta, e depois eu volto a falar sobre a obra também, que eu estou morrendo de vergonha, assim como o vereador Marco Aurélio também deve estar. Esta semana nós recebemos, eu tenho certeza que você recebeu também, fotos da Terra Roxa. Absurdo. Eu sabia que isso ia acontecer. Os alunos lá não vão vir estudar mais, não. Não passa mais nada se chover lá, gente. Está vergonhoso. Aí eu fico olhando, tem bueiros para ser posto lá, não vai dar tempo de colocar, o cascalho, tem cascalho, o secretário já até falou, está faltando máquinas. Não adianta me pôr numa função e não me dar, porque se me colocar eu para roçar e não me der uma foice, eu não vou trabalhar. A mesma coisa, vice-versa. Eu estou vendo assim, a preocupação com o município está sendo vergonhoso. Essa questão desse requerimento que veio hoje, esclarecimento, quando eu saí da sessão, a primeira coisa que eu fiz foi chegar no gabinete da prefeita e falei, vou bater em vocês duas toda segunda-feira. Bati mesmo, porque, gente, diálogo é tudo. Eu posso falar um não para o meu paciente, mas eu tenho que ter educação, eu tenho que saber como falar. A falta de humanidade ali é grande, a falta de respeito com o paciente, a falta de, pelo menos, se não tem veículo, olha, esse veículo eu não posso. Agora, deixa morrer um paciente ali com um veículo no pátio. Eu falo todos os dias, pode ser minha mãe, pode ser meu pai. Ela fala isso porque ela não tem paciente, ela não tem família nesse município. Agora, eu tenho preocupação, porque eu tenho família, eu tenho amigos, e vou continuar batendo na tecla todos os dias. Porque, gente, daqui para chegar em Ariquemes, tem muita gente que tem veículo. Tem muita gente que não tem. Já aconteceu comigo de eu ter veículo em casa e eu não estava esperando que alguém da minha família ia ficar doente. Cheguei ali no hospital, não tinha veículo.
Fui olhar o meu, estava sem abastecer, mas graças a Deus que eu ainda tenho umas condições, amizade, troquei de veículo e fui para Ariquemes levar. E se é uma pessoa que não tem? Então, assim, eu olho por mim e olho por outras pessoas. Essa questão dessa sonda, eu não estudei para isso, porém, eu recebi a denúncia e eu fiz a denúncia sim. Eu avisei ela, por que ela não me deu resposta então antes? Então, assim, eu não estou aqui brincando de ser vereadora, se eu não servir para essa Câmara, me denuncio, eu renuncio, eu faço qualquer coisa, mas brincar de ser vereadora, eu não vou ficar sendo aqui. Então, assim, eu agradeço, gente, a parceria que vocês estão aqui, acabei de entrar, mas, assim, eu vejo que nós temos diálogo. O que está faltando é a prefeita com diálogo. Obrigada, vereador. Presidente, eu sei que meu tempo se encerrou, mas eu preciso aí para poder terminar aqui. Igual o vereador Gelson falou, o vereador Cotia, dos tubos lá que a população não roubou. O pessoal de Campo Novo são muito honestos mesmo, a população. Que lá na C14 também é uma situação, lá o pessoal quer pegar para fazer churrasqueira. Eu estou quase falando com eles, vamos montar cada bueiro daquele, dá 10 churrasqueiras para dividir para o povo. Porque está difícil a situação. Você falando aí, vereador, essa semana também recebi um vídeo, passei para os vereadores todos. Questão simples. Cloro. Mais de 20 caixas de cloro, venceu em março, né, vereador? Maio, né? Em maio. Aí eu entrei em contato com todos os ACS, o pessoal ainda falando, o cara confirmou, ainda falou, tivesse agente de saúde. Falei, não é culpa dos agentes de saúde, defendi os agentes de saúde, porque não é culpa mesmo, que quem define quando é que vence, quando é que tem, é quem é responsável pelo material ali. Então jogaram fora. Se tinha prazo de vencimento, por que não entregou para os ACS? Se eu entrei alguns ACS, está sem. O vereador Mazinha prova de ser que lá na Vila União, lá eles falaram que estava sem. E o vereador nunca se negou a levar nada daqui para lá. São coisas simples, mas venceu, jogou fora. Mais de 20 caixas. Isso é absurdo, gente, uma coisa dessa. É absurdo isso aí. Você não pode estar acontecendo no nosso município. Já está escasso de recursos. E ainda conseguimos jogar fora. Se a determinação é entregar um vidro, 2 vidros para poder, para morador, que entregue 5, 6, mas entregue antes de vencer. Que as pessoas usem. Que todo mundo no sítio usa, cobra para colocar no poço. Então, são certas coisinhas que a gente vai pegando, que a gente está faltando administração mesmo. E, então a indignação da gente é muito grande, porque não estamos vendo ação nenhuma. Eu falo que hoje a prefeita se ganha muito bem, o secretariado se ganha muito bem no nosso município, mas o secretariado não faz nada se o executivo não agir com firmeza. A única secretaria aqui que eu estou vendo, quase não tem reclamação, é da Júlia. Te parabenizo por isso, Júlia. Você é bem transparente, tudo que a gente também pergunta, você está na hora para responder. O Cleo também entrou agora também, pegou, está menos de 30 dias, até não tem muita coisa a gente falar, mas eu falo assim que o cara está numa pasta sem ter como trabalhar. Hoje nós vemos a nossa cidade aqui cheia de buraco, que a gente está cansado de falar desses buracos. A massa asfáltica ele já venceu, ou já está vencendo, se não venceu vai vencer, e não foi feito. Agora chovendo, como é que se faz essa tapa buraco agora na cidade? Será que a população vai ter que juntar, cada um comprar um saco de cimento e tampando esses buracos aí? Sendo que tem o material ali dentro? Gente, eu não tenho outra explicação. Ela vai ter que dar um jeito de se explicar, ou que resolva a questão do município. Porque não está tendo condição mais da gente estar aqui toda segunda-feira falando a mesma situação. E ela nem se encontra no município hoje para poder esclarecer a explicação para a gente, falar certas coisinhas, dá para resolver aqui no município. Então eu tenho outras denúncias que foi feitas também, mas não vai dar tempo de eu falar, meu tempo estourou. Eu quero aqui desejar uma feliz semana a todos e muito obrigado. Vereador Gerson. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar o presidente. Em nome do presidente, cumprimentar os nobres colegas da mesa. Cumprimentar aqui o público aqui presente. Em nome da minha esposa, cumprimentar todas as senhoras aqui. Em nome do meu filho, cumprimentar todos os senhores que aqui estão. A situação está feia, viu, dona Creia? Mas quando nós faz uma denúncia, é bom que nós vai aprendendo, né? Porque
pelo esclarecimento da Creidmar, ela quis dizer que nós não entendemos de nada. Ela faltou falar que nós somos burro. Então é bom a gente fazer as reclamações. Falando em agradecimento, eu quero agradecer meus filhos por ter feito ontem uma reverência ao meu aniversário. E também agradecer os nobres vereadores, todos os servidores desta casa, meu filho, minha esposa, que hoje também fez mais um susto em mim. Eu confesso que estou até sentindo uma dor no estômago com o susto que eu levei hoje. A hora que me chamaram ali, eu levei um susto, não vou mentir. Eu estou ficando velho, estou ficando meio fraco. O vereador parabenizou as secretarias. Eu também parabenizo a secretária Dona Júlia. Parabenizo também o pessoal da agricultura, que até há poucos dias o nosso irmão ali era secretário lá. Tem sido um companheiro do nosso povo. E a única secretaria que está deixando a desejar é a saúde. Quando falaram aqui que deixou cloro vencer, isso é uma vergonha. Quantos ACS no Rio Branco anda por lá, não tem um cloro para fornecer para o povo de Rio Branco? E deixou vencer 20 caixas de cloro. Isso é uma vergonha, vereador Marco Aurélio. Isso é uma vergonha. Agora você imagina quantas outras coisas que às vezes vence ali, nós não passa a saber. Gente, isso é um descaso com a sociedade. Então, através de uma denúncia que o nosso amigo ali trouxe, Geronilson, né? Genilson. Através da sua denúncia, Genilson, tivemos até uma aula aqui hoje que se fala de saúde. Nós não sabíamos. Aliás, nós sabíamos, só que a nossa secretária quis dizer que nós não sabemos, né? Mas nós sabemos sim. A obra está executando um patrulhamento no Rio Branco. Eu sei que tem moradores que estão sentidos com alguma situação que aconteceu por lá, mas é o seguinte, todos os moradores da linha, quando vê um patrulhamento na linha, se puder ir lá na frente, falar para o cara, eu quero que tire aqui para diminuir a subida da minha casa, para minha casa. Inclusive aconteceu uma situação lá na encruzilhada daquele irmão ali, eles não mexeram já, porque lá tem um bueiro de madeira. Então, se você tivesse lá pedido, eles tinham feito. Mas lá, você pode confirmar, lá tem um bueiro de madeira. Se nós mexêssemos de qualquer maneira, nós íamos estragar o bueiro de madeira de Vossa Excelência. Também tem ali na Dona Isabel, aquele bueiro de manilha que é 2 tubos, está entupido. Se ninguém desentupir ele, a água qualquer chuvinha vai passar por cima, porque a água não passa nos bueiros. É onde eu estou cobrando a retinha, que aquilo lá, a retinha resolve aquilo lá. A retinha desentope o bueiro, faz saída d'água, arranca com uma pedra. Então, eu tenho cobrado para que isso aconteça. Também, vereadores, no cascalhamento da região, eu já fui convocado pelos moradores que vão marcar uma data para vir no Campo Novo fazer uma reivindicação, porque todos nós que cobramos, mas parece que a prefeita não entende de estrada, ué. Parece que ela não sabe o que é um barro, porque cobrar nós estamos cobrando. Por que não mandou ainda uma caçamba para ir cascalhar aqueles pontos críticos? O patrulhamento está ficando muito bom. Mas desde o começo eu estou pedindo um cascalhamento aqui. Todos vocês são prova disto. Eu acho que a Dona Val parece que perdeu o amor do mandato que ela tem, só pode. Porque a gente pede, ela nem responde, não fala nada. Então, às vezes, alguém fica pensando, os vereadores estão recebendo um salário de R$3.000,
e não faz nada. Mas o bom, Jair, é que todos os moradores pudessem vir na nossa sessão, porque aqui é o nosso lugar de cobrar. Nós cobramos documento ali, e nós cobramos também aqui com a nossa fala que Deus nos deu. Mas muitas vezes a gente não tem respaldo pelas nossas cobranças. Então eu estou aqui trazendo uma notícia que o pessoal já me convocou. E a hora que marcar o dia, pode ter certeza, de cada linha vai vir 2, 3. Porque eu estou trazendo a dificuldade do nosso povo para a nossa prefeita. Eu não sei, parece que está brincando de ser prefeita, só pode. Eu não queria chegar a esse ponto de estar batendo na Val, porque a Val é uma companheira minha, nós já fomos vereador nessa Câmara, mas está cochilando. Outra situação que a gente vê aí, ó, querendo adiar a conta de alguns servidores que prestaram serviço no nosso município, para pagar o ano que vem. O coitado está cortando um dedo para emendar o outro. Isso a gente tem que rever. A gente tem que ver a situação da gente, mas tem que ver a situação do próximo. Uma parte, vereador. Eu estou indignado. Sim, vereador. Quero compartilhar. A Vossa Excelência sempre vem cobrando essa retinha mesmo, e é de muita valia na região do Rio Branco, naquele patrulhamento. Quero te parabenizar por essa cobrança e faço parte dela. E nessa parte eu já estava no meu coração de registrar aqui, você já deu uma pincelada nesse último momento. Quando eu registrei sobre o requerimento aqui, eu quero explicar, eu nunca falei isso na tribuna, mas quero explicar assim, eu sou contra não penalizar os dinheiro que foi entrado no nosso município e hoje não está na conta da prefeitura. Mas outro dia eu tive conversando com alguns dos vereadores sobre até a questão de algumas pessoas do nosso município que ajudou na administração a nossa população, que tem prova do trabalho prestado na nossa região, como poderia citar aqui o próprio Isaac que faz presente, está ali o Alain, o César, pessoas que trabalhou e, no caso, tem toda a documentação que ele deixou claro que tem do serviço prestado e a gente acompanhou, e é o que eles disse, que de acordo ela fosse pagando, eles podem ir ajudando a tirar o município desse calabouço. Vamos supor, hoje o Isaac tem uma reta. Se ela tivesse dando uma sustentação, ele poderia estar socorrendo lá. Então, quero deixar claro que eu estou falando, nunca tinha registrado em tribuna, mas eu sou a favor que essas contas, que foi, no caso de prestação de serviço para a nossa população, eu sou de acordo que paga. Eu não sou de acordo, é o dinheiro que entrou no caixa da prefeitura e não sabe para onde foi o dinheiro, então precisa esclarecer a população de uma forma como foi feito por essa casa, uma editoria para o culpado desse dinheiro que paga. Mas essa questão, eu sou de acordo, quero te parabenizar, e você deu uma pincelada, eu acredito que a Vossa Excelência é de acordo também, essa é a minha participação. A parte, vereador. Sim, vereador. Obrigado. Eu acho que umas 3 coisas deveriam ser de suma importância num profissional. Amor à pasta que lhe foi dada, a confiança que lhe foi entregue, ele deveria ter amor em executar o trabalho no qual ele recebe, que o povo paga. Segundo, competência para administrar. Eu acho que isso deveria andar bem perto, tem que ser profissional. Eu acho que a nossa prefeita foi desprovida dessas 3 coisas, então fica difícil para trabalhar. E referindo, Juca, quem trabalhou deve sim receber. Eu acho que
Todo mundo tem família para tratar, quem fez a ponte, quem prestou serviço público, eu acho que não prestou, não compartilhou com roubo nesse município. Quem compartilhou a sua conta deve perder tudo que trabalhou também. Quem fez coisa errada tem que ser penalizado, mas as pessoas que trabalhou seriamente devem sim ser respeitadas e receber. Combinar de uma forma de condição e pagar. Obrigado. Passe aí, vereador, um pouquinho. Sim, vereador. Não, gente, o que eu falei aqui não é conta que as pessoas trabalhou, não. Eu estou falando e falei, é o que estava na conta que veio do Estado e sumiu, né? A gente não, quem trabalhou merece receber, tem que receber, né? Seja de um jeito ou de outro, vai ter que pagar. Então, quer dizer, porque o fulano ou o fulano que ficou sem receber porque ele trabalhou, talvez não atinge nem 100 mil, de repente, mas paga mais de 1 milhão, que é o atual que não está na conta, né? Ou 1 milhão, ou que estou sabendo que tem mais 300 e poucos mil para ser pago esse mês ainda. Então, de onde está vindo esse dinheiro, se o nosso município não tem? Só tem arrecadação. De onde está vindo? E por que o Tribunal de Contas não sabe disso? Porque se falar para mim que o Tribunal de Contas sabe, eu desminto na hora. Porque o conselheiro esteve aqui em 6 dentro dessa Câmara para nos orientar, explicar como é que faz. E teve dentro da prefeitura também. E tive de frente a frente com ela, falei, junto com os conselheiros, que ela deveria fazer uma tomada de conta. Não respondeu nada. Então, quer dizer, foi mentindo, dizendo que tinha feito uma tomada de conta, porque se tivesse feito a tomada de conta, o tribunal sabia, o conselheiro sabia. Como que um conselheiro vem aqui e fala que não foi feito, né? Porque se fosse, ele sabia. Ele não está sabendo de nada, então não foi feito. Obrigado, vereador. Ok, vereador. Agora, vocês imaginam se esses prestadores de serviço no nosso município fosse quebrado que nem eu? Os funcionários dele estavam passando fome. Está ali o Alain, que contratou o menino lá para molhar a rua. Se ele não tivesse os outros meios dele, o Derlan estaria aí até hoje querendo receber. Está ali o Isaac também, que é outro guerreiro, porque eu tenho certeza que o funcionário dele ainda continua com ele, porque ele é uma pessoa que tem um capital. Então, acho que a gente tem que respeitar. Quem prestou serviço tem que receber. Eu quero aqui só fazer uma justificativa. Segunda-feira passada, eu falei sobre taxista. Falei que quem quiser saber das coisas do município, anda com taxista. Gente, na hora eu era para ter falado. Não chamei taxista de linguarudo. É porque taxista tem muito contato com todo mundo. Entendeu? Eu quero até pedir desculpa ao Zezinho, taxista, que ele ficou até sentido comigo. Mas eu não falei por mal. Eu só falei que eu mais ele conversando, eu passei a saber de muitas coisas. Mas eu quero que ele continue passando para nós as dificuldades que se encontram no nosso município. Porque tanto ele como qualquer um de vocês pode procurar nós temos WhatsApp, pode falar, ó, vereador, está acontecendo isso e isso. Se vocês não falar, muitas vezes vão passar batido. Então eu agradeço quem me procura para me falar, passar a situação. Agora, tem situação que às vezes a pessoa fala assim, eu não provo, então não quero que isso vá para frente. Mas quero te pedir desculpas, Zezinho, taxista, que eu não te chamei de linguarudo. Foi o modo de eu colocar minhas palavras que ficou mal colocado. E eu me reconheci que eu estava errado na hora. Mas hoje é o momento. Eu não poderia justificar outro dia. Até porque eu não tenho WhatsApp dele, eu não estou tendo celular nem WhatsApp agora, nesse momento. E falando aqui, dona Creia, dos agendamentos que têm sido feitos no Rio Branco, sempre eu cobro nesta casa, que coloca um carro para buscar o povo no Rio Branco e levar de volta, mas não coloca.
mas tem carro para andar à toa, muitas vezes para outras coisas. Hoje eu trouxe uma senhora, acho que o Vanildo trouxe mais alguém. E quem vai levar de volta? Será que o Vanildo vai vir hoje de noite buscar? Eu não posso, a não ser que ele pode, eu não posso. Então a pessoa vai chegar amanhã aqui de noite, vai ficar na casa de algum amigo, ou talvez até ali naquelas áreas de hospital. Gente, tem muita coisa a ser feita nesse município. Está faltando é punho firme nesse município. Eu já estou indignado de tanto apalpar. Vereador, presidente, talvez meu tempo vai esgotar, mas pelo amor de Deus, me dá mais um tempinho. Eu tenho muitas coisas a falar aqui. O que for de tolerância, me tolera. Esses dias, o nosso cabo Jonathan esteve aqui nessa prefeitura procurando uns documentos para construir nosso quartel na legalidade. E ele voltou triste. Então eu até ia falar bastante coisa sobre essa parte, mas eu em conversa com o Léo e com o Marionildo, nós vamos se entender. Porque alguém pensa, será que a prefeita não está querendo que constrói um quartel no nosso Rio Branco? Eu creio que não é isto, porque a prefeita, que eu sei, tem 20 anos que mora no Rio Branco, ela não vai trabalhar contra uma coisa que está sendo feita pelo povo. O Zé Divino doou o terreno, o povo doou todo o material, a mão de obra o povo está doando. Então, só falta mesmo uns documentos que tem que ser emitidos pela prefeitura. Mas eu, em conversa com o Léo, vai se resolver tudo tranquilo. Na hora nós ficamos nervosos, nós tivemos uma reunião lá no dia, depois que o cabo Jonathan esteve aqui, mas se Deus quiser vai resolver. E se eu tenho certeza que isso que nós pensamos, a nossa população às vezes até pensou, isso não pode ser. Quero também aqui falar sobre a Energizer. Na sexta-feira, o nosso projetista, Jonathan, esteve no Rio Branco, onde ele fez 7 projetos. Vai colocar mais transformador para melhorar a nossa energia, vai estender mais as redes, aonde o pessoal não tem rede. E eu perguntei para ele se esse ano sai, ele me garantiu que esse ano sai. Então, eu estou muito confiante, porque alguém até sorriu de mim que na sessão passada eu falei que os pernilongos lá em casa sentam na hélice do ventilador. Mas não é muito fora não. Mas eu tenho certeza que vai melhorar. E falando lá do cloro, dona Creia, quem é responsável pelos ACS não é a Andriele? Gente, a Andriele é uma menina nova. A Andriele está deixando passar batido porque se fosse um velho que nem eu, mas é uma menina nova. Então eu peço a essa Andriele, gente, que não faça mais isso. E se ela quiser trazer alguma explicação para nós, por Marco Aurélio ler ali naquela... Deixa eu falar um pouquinho depois. Naquela... No microfone também, ela pode trazer. Sim, vereadora. Rapidinho. O que eu fico indignada é que agora eu acho que não pode falar mais, não. A próxima sessão, se continuar dessa forma, eu vou comprar um narizinho de palhaça, porque eu não vou servir aqui de palhaça atrás dessa tribuna aqui, não. Pelo relatório ali, aparentemente, ficaram decepcionados, porque, claro, deve viajando, não posso atender o telefone no momento, porque eu estou em reunião. Gente, população tem que ter respeito. Essa situação aí tem razão. Ficaram chateados no relatório ali também, porque tem chefe sobre chefe. Tem mesmo. É ruim ouvir a verdade, eu sei que dói, mas só que se eu não posso ouvir a verdade, peça demissão, vai procurar outro serviço. Agora, ficar ganhando salário bom e não quer ser cobrada, gente, infelizmente eu não vou aceitar. Agora, será que todos os pacientes estão mentindo? Será que esse cloro aí que chegou é mentira? Ou será que nós todos aqui estamos brincando de ficar mentindo contra a administração?
Vereador, infelizmente, eu estou com vergonha, porque até a própria da minha irmã fala assim, vocês estão fazendo palhaço, minha irmã, de palhaça, você está sendo um serviço de palhaça. Então, eu vou comprar o meu narizinho de vermelho para vir para a sessão, participar, e faço questão de ser filmada para mostrar para a população o que está acontecendo, que eu não vou brincar aqui de ser vereadora, não, infelizmente. Obrigada, vereador. Ok, vereadora. Obrigado pela participação. Meu tempo esgotou, eu estou com 20 minutos de fala, mas, gente, eu creio que tem dia que nós, vereadores, se der 30 minutos para nós, fala nessa tribuna. Obrigado, tenham todos uma boa semana, fiquem todos com Deus. Vereador Marcos Aurélio. Boa tarde a todos. Para começar aqui, vamos voltar àquela parte lá que o Mazinho falou sobre a tomada de contas. E tem coisas que a gente não tem o conhecimento, a obrigação nossa, até para dar uma resposta para a população aí atrás, né? Que é aquilo que o Cutia fala. Eu não acho que a volta está sendo ruim, prefeita. Eu acho que ela não está tendo conhecimento ou vontade de correr atrás para poder aprender. Que eu vou te dar um exemplo aqui, Cutia. Na quarta-feira que o Mazinho falou que o pessoal do Tribunal de Contas estava aqui, eu, o Si e o Rony fomos até Porto Velho lá para poder tirar dúvida, porque aqui nós não tínhamos, e para poder conversar lá no Ministério Público, o Tribunal de Contas. E quando o Mazinho ligou para mim contando o que tinha acontecido, que o o cara do Tribunal de Contas falou para ele, o conselheiro, foi a mesma coisa que o cara, lá o advogado, explicou para nós. Que se a gente não pode falar roubou, né? A gente tem que falar desviou o dinheiro, porque senão talvez ainda tenha um prejuízo para a gente. Como foi desviado esse dinheiro, a prefeita não tem necessidade de pagar, foi isso que o rapaz explicou. Quando o município ficar inadimplente, ela tem 2 jurídicos na Câmara para fazer um respaldo e mostrando que não era a administração dela. Tanto é que o cara deu 2 dito popular para nós, né, Rony? Que é assim, quem pariu Mateus que balance, quem casou com a viúva assume os filhos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, eu acho que não... Ele ainda deu um exemplo para nós assim. 3 coisas que está acontecendo lá no teu município. Primeira, ou ela quer maquiar alguma coisa, que foi o que o cara alegou para nós, ou ela não tem conhecimento de nada, que é a segunda coisa. Eu vou falar do jeito que ele falou, né? Ou ela tem rabo preso. São 3 coisas que não tem condições do teu município estar pagando dívida que não é dela. Então, assim, eu acredito que desses itens que ela citou, eu acredito que ela não tem o conhecimento. Porque não tem condições da pessoa assumir uma responsabilidade que não é dela, né, pagar uma conta que não é dela, para poder lá na frente ela responder, porque é aquilo que o Rony vive falando. Talvez a gente falava que era taxado como mentiroso, como oposição, né? Mas hoje, saiu uma publicação dia 15, se eu não estou enganado, que o GAECO achou a organização criminosa aqui dentro de Campo Novo, que encaminhou para o Tribunal de Justiça que há irregularidade, que houve desvio, né? Então quem estava mentindo era nós, ou o GAECO também está mentindo junto com nós, né? Quem é GAECO? GAECO é um setor mais responsável que o Ministério Público, pode-se dizer, né? Que onde é que pega toda aquela organização criminosa dentro de prefeitura. Então, será que um órgão do Estado desse, com tamanha competência, vai estar mentindo junto com esses vereadores aqui? Parte, vereador. Sim. Essa parte foi até boa, onde o braço direito do prefeito, seu Miro Borrer, disse que a gente estava aqui, por exemplo, aquela primeira acusação que eu estava inventando em porta de boteco, né? Que eu escutava em porta de boteco. Então, gente, vocês precisam ser um bom vereador, vocês vão para a porta de boteco, que dá certo. Inclusive, ele está afastado. Obrigado. Então, assim, eu acho que prova aqui que esses vereadores aqui, quando não tem o conhecimento, faz o mesmo que eu e o Rony fizemos aqui e o Si, fomos lá em Porto Velho e pedimos esclarecimento, porque se eu não tenho conhecimento, a minha obrigação é ir atrás. Então, assim, o que eu fiquei chateado é que a prefeita tinha falado para nós que tinha pedido uma tomada de conta.
O que se torna essa tomada de conta na prefeitura? É pedir um levantamento para o Tribunal de Contas para que ele venha aqui e ver o que aconteceu no município, para onde que foi o dinheiro, se teve o desvio de dinheiro. E ela falou para nós que tinha feito isso. Só que nós fomos lá no Tribunal de Contas, o cara falou que ela não fez esse pedido. Então, assim, teve uma mentira aí. E, por sorte, ele falou para o Mazinho, que o Mazinho falou para nós que o próprio cara do Tribunal de Contas, na presença de alguns servidores e dela, falou que não tinha conhecimento. Então, o Conselheiro Geral do Estado não tem conhecimento que ela pediu uma tomada de contas, tá aí a mentira, porque o advogado de lá não ia mentir para nós, que ele falou, o que tiver aqui do município de vocês eu vou ver, pois não tinha nenhum pedido. Então, assim, não estou aqui criticando o jeito dela trabalhar, só que eu acho que a gente pode trabalhar um pouquinho mais com a verdade, porque tem um exemplo aqui, vou falar mais do seu Gerson e do Jucão, porque a gente conversava mais. Antigamente, na gestão do Ocimar, era uma brigaiada aqui nessa Câmara, que isso é verdade, não precisa esconder de ninguém não, que quem acompanhava sabe que isso aqui é verdade. Depois que a avó assumiu, não foi 6 nem 7, foi 9 vereadores que foram para ela assim, estamos com você, o que queremos é tirar o município do buraco, porque eu acho que todos os vereadores que tem aqui têm interesse de voltar para essa casa. Então, assim, sentamos nós com ela e acordamos de trabalhar, porém não passa a honestidade para essa casa aqui. Então, eu creio que, não sei qual das 3 alternativas, e eu ainda estou com aquela hipótese que ela não tem o conhecimento do que as outras duas. Passe, vereador, depois. Sim. Você falar da parte da transparência com os vereadores, eu fui muito criticado, muitas das vezes, até por trabalhar junto com o Ocimar. Por quê? O mesmo que eu fiz com o Ocimar, eu fiz com a Val agora. Falei, Val, só nós dois juntos, cansei de falar, Val, estou junto com você, só que é o que o Marco Aurélio acabou de falar. A gente quer transparência, a gente quer saber como é que estão as coisas. Nós dois em Brasília e mais os corregedores lá, corregedor e funcionário da prefeitura, junto, advogado. Eu falei, Val, mas cheguei a discutir assim, mas tem que ter um jeito do município dessas contas ficar nas costas de quem fez, né? Não tem jeito, não tem. Beleza, não tem. Como que o Tribunal de Contas diz que algumas coisas vai para o CPF dele? Você entendeu? Agora, mesmo que lá na frente, ou que alguma dessas coisas o município tenha que pagar, mas os vereadores tinham que estar sendo conhecido, ter conhecimento disso, como que está acontecendo, se a justiça está a nosso favor nisso aí, né? Agora, está pagando meio contra a justiça. Meio não, totalmente contra a justiça. Por quê? Porque se a justiça não está sabendo não está a par do que está acontecendo, não está a par. Quando eu falei que tinha... O FITA não estava em conta, tinha sumido o dinheiro do FITA. Quando eu falei que tinha mais de 300 mil de convênio de uma estrada, mais 100 e pouco de outra, que não estava na conta, chegaram a olhar um para o outro e fazer assim. Você entendeu? Então, quer dizer, é assustador para eles também. Então, eles não estão sabendo. Muito obrigado, vereador. Então, assim, vou mostrar um pouco, o pessoal até que está aqui, para todos que assistem a sessão, que um trabalho que eu e o Rony iniciamos, nunca falamos aqui, mas trabalhamos no, como se diz, no guardado, mas vamos mostrar o que nós achamos errado, porque ela devolver esse dinheiro que não é dela. Você sabe que aquela caçamba cinza está quebrada lá? Porque o vereador Rony descobriu que ela é um motor 2014, é uma caçamba 2014, né, Rony? E eles colocaram o motor 2011. A hora que funciona ela poca o motor. Aí vai lá e manda fazer, arruma ela poca o motor, porque não suporta o giro da caçamba. Então, em vez da gente alavancar do motor 2014, a gente crescer, nós volta para trás. Mas isso foi no mandado do prefeito Ocimar. O Rony acompanhou um aterro, até o Rony pode falar a questão do aterro, falar do aterro, para vocês ver pequenas dimensões da onde que foi o dinheiro que desviado, né? Usar o termo desviado.
Eu até me inscrevi para falar ali, vereador, mas eu estou com a garganta um pouco ruim e resolvi não falar. Mas você tocou no assunto aí, eu não posso me calar. Eu vejo a situação, igual o vereador Juca falou, o vereador Gerson falou, a respeito dos empreiteiros, dos empresários que fizeram os seus trabalhos e não receberam. Eu fico indignado ao ver situações igual a gente viu, mas para isso também foi feita a denúncia e o GAECO está tomando as providências, igual foi protocolado lá no Tribunal de Justiça, a denúncia, porque eles averiguaram essas situações que a gente passou para eles e confirmaram que realmente houve o ilícito, houve a coisa errada, houve a fraude. Quando foi construída aquela quadra no Rio Branco, algumas pessoas do Rio Branco aqui, e outros vão ouvir, pode confirmar. Eu tive lá um dia, junto com o vereador Gerson, estava lá. Aquele dia, vereador, eu não estava fazendo política, eu estava trabalhando, fazendo investigação. Naquele dia, eu fui ver uma situação, porque a Secretaria de Educação tinha feito uma dispensa de licitação no valor de 17 mil e poucos reais, para fazer o aterro daquela quadra. Mas, no entanto, quando eu cheguei lá, e o senhor é testemunha disso, algumas pessoas que acompanharam, estavam as máquinas da prefeitura, patrol da prefeitura, caçamba da prefeitura, estava caçamba do DR fazendo o serviço. Mas, no entanto, a Secretaria de Educação, vereador e população, pagou por aquele trabalho. Um trabalho que foi feito os carros da prefeitura, a frota da prefeitura, mas, no entanto, pagou sua empresa para fazer aquilo. Está ali o Alan Jones também, que estava lá trabalhando com a PC lá no dia. Ele é testemunha disso. Tinha caminhões do DR, caçamba da prefeitura, trabalhando e foi recebido esse dinheiro. Então, eu acho mais do que justo, quando chegar aqui, em vez de pagar, eu acho mais do que justo pagar esses empresários que realmente trabalharam, porque eles davam preferência àqueles que não trabalhavam, porque sabia da forma que usavam o dinheiro. Isso aí, eu tive no Rio Branco, eu tive na Vila União, linha C10, linha C14, aqui na sede do município, distrito de Três Coqueiros, fazendo esse trabalho de investigação. Muitas vezes a gente passa até apuros com família, porque somos ameaçados. Mas essa é a função do vereador, muitas vezes criticado porque a população não vê aparecendo no serviço que a população espera, mas não é culpa do vereador, é culpa das pessoas que por o vereador estar trabalhando dessa forma, está fazendo o papel principal dele, eles não querem atender, como diz o ditado, querem matar a unha, não querem deixar ele crescer. Por quê? Porque está fazendo a coisa certa e está atrapalhando alguém que está querendo fazer a coisa errada. Ali na prefeitura e vi uma dispensa, um conserto de um caminhão, onde ele está a gabine e a carroceria. A prefeitura trocou filtro de óleo, tanque de combustível, mas se o caminhão não tem motor, como é que trocou essas coisas? Aí eu fui e perguntei para um servidor, chamado Aex, e falei, Aex, pagaram R$18.200 para arrumar um caminhão, se ele está no toco? Ele pegou, aí eu fui perguntar para ele, porque ele era o chefe de departamento na época, isso foi na segunda-feira. Quando foi na terça-feira, eu chamei o Rony, aí nós fomos em Porto Velho, eu até passei a situação para o Rony, nós topamos um guicho de madrugada, nós saímos daqui umas 4 da manhã, encontramos de frente do 90. Quando nós chegamos na quarta-feira, que eu fui lá para tirar as fotos do caminhão que nós tínhamos efetuado a denúncia lá no Ministério Público em Porto Velho, o caminhão não estava mais no pátio. Até hoje não achamos mais o caminhão. Se eles colocou hoje lá, depois do almoço, aí eu não posso falar. Só que o caminhão sumiu. E o pagamento que tinha sido pago, o primeiro pagamento, se eu não me engano, 17/10/2017, 17/10/2017, tinha efetuado já um pagamento de 2.000 e pouco, tinha outro de 1.000 e pouco. Então, assim, por isso que não dá, a gente custa descobrir que há esses desvios na prefeitura, porque ninguém vai meter a mão lá no bolso e tirar 300 mil. Só que vai lá e faz 10 coisinhas de 18 mil, que lá vai totalizando 180 mil, mas isso é no dia. Não é no mês, porque do mesmo dia que fez um pagamento, faz mais 9. Então aí fica aí o Alan Jones teve que pegar e se deslocar para
Apuí, porque prestou serviço aqui na prefeitura e a prefeitura não pagou, mas o cara que trabalhou para ele quer receber. Nós temos diária da ponte que foi feita em fevereiro ali na Terra Roxa, da mulher que cozinhou não recebeu tudo ainda. O cara que trabalhou diária de braçal não recebeu ainda. A culpa para eles é do Alan Johnny, que não pagou. Quem é o nosso cego lá? O Alan Johnny. Mas ele recebeu da prefeitura? Não, que a prefeita está preocupada em devolver convênio que não beneficia nada aqui no município, porque o dinheiro já veio, do que atender quem quer responder, quem quer receber. Igual Isaac, também eu cito não, Isaac, porque assim, foi pessoas que trabalhou mesmo de verdade, que nós sabemos. O Agabe não queria entregar PC, correto, porque devia para eles R$ 6.450. Isso é dinheiro de prefeitura dever para quem está arrumando carro do município. Agora vai devolver 600 mil de convênio, 612 mil do FITA, que ficou 100 e poucos mil na conta, que o dinheiro sumiu e as estradas estão patroladas no papel. Então assim, cadê? Então preocupa demais com as coisas que eu acho que não tem necessidade e onde faz girar o dinheiro do município fica parado. Não? Então assim, esses daqui são os pequenos fatos que aconteceu quanto a denúncia, que eu e o Rony começamos a efetuar essas denúncias em novembro de 2018, que foi essa coisa que nós nunca falamos, que foi essa do GAECO agora, que deu o fechamento. Nós fomos ouvidos lá mais de 11 vezes. Então, assim, no início eu tinha medo, que o comentário que eu tomei tiro no meu carro aí, que foi eu mesmo que atirei. Então, assim, eu não me preocupo, não. Que eu tenho que prestar conta para Deus, né? Então, assim, eu não devo obrigação de nada com o que o pessoal fala, eu deixo de falar. Então, assim, hoje eu posso falar, porque eu não tenho medo, não, cara. Porque foi o que o delegado falou para nós. É melhor você contar para nós o que aconteceu e nós poder te ajudar do que você ficar aguardando para você ainda tomar um tiro. Eu falei, então, menino, seja o que Deus quiser. Então, não preocupa não, menino. Tá Deus com nós aí e a mentalidade no comando também. Né? Eu não sei se o Rony quer falar mais alguma coisa que ele tinha escrito e não tirou, mas assim, esse aqui, se alguém quiser hoje, de hoje para frente, não escondo nada de ninguém. Quem quiser saber alguma dúvida, pode me chamar para conversar, que eu tenho mais 1 ano de mandato, que é para prestar conta dessas coisas que aconteceu. Porque assim, se eu for um bom vereador, Deus abençoe de voltar, mas se eu não for também, o povo não está satisfeito com o trabalho que foi prestado, mas de um termo assim, talvez uns tenham um pensamento de um jeito, outros têm do outro. Então, se meu papel é fiscalizar, eu creio que eu fiz. Então, está aberto, quem tiver dúvida dessas coisas aí, nós estamos aí para esclarecer. Obrigado e todos tenham uma boa semana. Fiquem todos com Deus. É isso aí, gente. A sessão está terminando, né? A gente que tinha de desabafo, todos os vereadores já se colocou. O Alan Johnny também quer conversar com os vereadores, né, Alan Johnny? Assim que terminar aqui. Também já quero deixar esclarecido que, da minha parte, tem que ser pago seu serviço, né? Porque todo mundo trabalha porque precisa. Porque se não precisasse, o cara jamais ia querer trabalhar, né? A parte que a gente mais reclama, né, que foi o que o vereador disse aqui, as mínimas coisas deixa para trás, né? E muitas das vezes quer resolver o que o município não dá conta. Que as mínimas coisas os bueiros, né? Hoje, queira ou não, se não tivesse devolvendo muitos dinheiro que está para trás, esses bueiros de vocês podia ter, esse dinheiro que foi devolvido, podia ter locado uma PC, com 1 mês no máximo fazia todos esses serviços, né? Então, só quero deixar claro para vocês, a administração é a administração. Aquilo que eu disse aqui, quem dá conta de comandar 10 funcionários bem comandados, ele comanda 100, 200, 1000 funcionários. Agora, quem não dá conta de comandar nem essa prefeitura nossa desse tamanho aqui, vai ficar difícil, porque a gente vê até o lixo na rua, gente. Eu estava olhando hoje, vereador Si e outros aí, lixo espalhado na rua, coisa que, mesmo com a dificuldade dos outros prefeitos, era mais difícil fazer isso, né? Então,
Aí você vai falar aqui e fala, não, o cara está batendo porque a prefeita não está aqui. Não, não é por isso, não. Se ela tivesse sentado do meu lado aqui, eu ia falar o mesmo que eu falei hoje. Porque eu falo, né? Agora, o que eu quero dela é administração. Vamos trabalhar e vamos fazer sem estar recolhendo as coisas dos outros vereadores, né? Porque se tem problema, que nem o vereador disse, abre logo o jogo para os outros vereadores. Fala, ó, gente, eu não vou fazer isso não, porque vai me custar isso e isso, né? Agora, vamos pôr o pé no chão, que nem sempre a gente se coloca. Se fosse fosse a sua loja, a sua que estivesse falindo, você ia fazer o quê? Você ia passear na época que está falindo? Hã? Eu, pelo menos, não ia, né? A minha mulher queria ir nessa viagem, na outra antepassada, mas nós não pode, né? Nós estamos com problema financeiro. Minha mulher ficou. Agora, imagina um funcionário público que comanda um município de 8 mil e poucos eleitores, sem contar os que não 16 mil pessoas, né? Está falindo. Está falindo o nosso município. Aí você vai viajar na hora da dificuldade? É difícil, gente. Estou falando isso porque eu sou a segunda pessoa de dentro desse município. Eu sou o presidente da Câmara. E eu não quero que esse município fundeie, não, que tudo que eu tenho está dentro dele. Tudo que eu tenho está aqui dentro desse município. Então é lamentável deixar calar minha boca, que nem já calei algumas vezes, aí fui marretado por vários vereadores e estava certo, né? Agora, eu sou uma autoridade dentro desse município igual a esses outros tudo, e além disso sou presidente da Câmara, mais outra autoridade, para não deixar esse município fundear. Então vamos todo mundo, de braço erguido, mão dada, município e eleitores, vamos para cima, não vamos aceitar que esse município fundeia por incompetência de pessoas, né? Então é isso, gente. Eu não estou falando isso aí, falo se ela estiver sentada do meu lado, do mesmo jeito. Estou aqui para ajudar, eu não estou aqui só para criticar ninguém. Eu estou aqui para ajudar. Agora, como que um vereador não vai na tribuna falar o que está acontecendo dentro do município? Aí vai falar que está marretando? Vai falar que está batendo, está sendo injustiçado? Não. Porque não está tendo transparência. A transparência está faltando, né? Então a gente fica feliz quando você vê a transparência e a pessoa querer. Quando você quer, você tem tantos funcionários dentro desse município. Eu fico triste, passa ali com tanta estrada para Cascaiá e caçamba parado ali, ó, no pátio. É mentira minha? Vocês tudo sabem disso. Não é mentira, pode ir lá ver. Então agora ela fala, pode falar que nós estamos contra ela? Não. Chama, vamos ver a solução que tem, né? E quando alguém falasse assim, olha, faz assim, 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 fulana, pelo menos aceita a opinião da pessoa, né? Vamos terminar a sessão então, né, gente? Já está. Solicita ao secretário essa informação aí. Deixa ele falar, ele quer falar Obrigado, presidente, pelo espaço. Eu só quero informar a todos que amanhã, 10 horas, nós temos uma reunião com o diretor do DR em Porto Velhos, onde eu vou mais uma vez cobrar ele para que faça algum melhoramento na nossa Avenida de Rio Branco, que a nossa Avenida de Rio Branco, a chicotada só vem nos vereadores, mas lá infelizmente é do DR. É de competência do DR fazer aquilo ali.
E também, meio-dia, nós temos uma audiência com o pessoal da SEDUC, aonde eu quero saber por que ainda não estão fazendo aquela reforma do Ruth Rocha, que é onde nós fomos aquela vez. Tem vereador que é prova disto. O engenheiro bateu no peito, falou para nós que com 6 meses ele fazia. Eu duvidei. Então, só estou informando para o nosso povo que amanhã, com fé em Deus, estarei em Porto Velho, eu e o vereador Mazinho, nessas 2 audiências. Então, assim, tem outra coisa que eu ia falar e esqueci, porque o Mazinho me mostrou o meu tempo estava sendo encerrado. Quanto à academia, viu, dona Júlia, que ela veio no final do ano passado, nós não temos dinheiro para comprar 30 sacos de cimento para implantar as academias. Não tem orçamento para esse ano. Então, isso aí que deixa a gente com mais raiva ainda, com tanta coisa que pode ser feita em benefício do município, mas devido a essas contas, né? Cascalhamento da Terra Roxa ali, da Besta, do 90, tá tudo, das outras linhas, da 6, da 2, então tá tudo sem fazer. Então, assim, a questão de onde é que está indo o nosso dinheiro, né? A Câmara de Campo Novo de Rondônia, representada por ser sua atual composição plenária, vem a público informar que constantemente colabora com as autoridades que investigam os pretensos malfeitos, crimes e atos de improbidade administrativa supostamente cometidos pelo prefeito deste município. Ressaltamos que os procedimentos judiciais em que o prefeito figura como réu são frutos do trabalho isento e imparcial de fiscalização dos vereadores de Campo Novo. Fiscalização essa que levou fortes indícios de atos de corrupção, improbidade e mau uso do dinheiro público. Como é sabido, nenhum vereador de atual composição plenária desta Casa de Lei é investigado nas ações já deflagradas na administração pública. O vereador Ademir Borré, vereador Miro, figura como investigado junto ao prefeito em ação criminal que tramita no Tribunal de Justiça de Rondônia e também foi devidamente afastado de suas funções por decisão judicial do eminente desembargador Gilberto Barbosa, do Tribunal de Justiça de Rondônia. A todo tempo, os integrantes desta Câmara colaboram com as investigações e com as diligências da operação policial ocorrida. Não vamos nos furtar de nossas responsabilidades institucionais e nos colocamos à disposição da população para reafirmar que, se comprovada quaisquer ilicitudes, devem os culpados ser julgados e condenados nos rigores da lei. Então é isso aí, gente. Colocar mais uma defesinha a favor da CREA aqui. A CREA falou, ela é uma vereadora, gente, que gosta muito de ver a situação do hospital, situação, né, que anda o município, mas principalmente ela que já trabalhou na saúde, ela bateu naquela saúde ali, aí revidaram com ela, dizendo quase que ela não sabia o que estava falando. Uma pessoa que trabalhou lá dentro. Agora, o que eu quero dizer desde já, para a secretária de Educação, que também é secretária de Saúde, quer dizer, que essa vereadora aqui, ela tem mais 9 vereadores, mais 8 vereadores junto com ela, né? Ela falou aqui na tribuna com a maior razão que ela tinha, porque ela é um fiscal do município e ela não deve debater com a vereadora, não, porque ela é um fiscal do município e ela ganha para isso, para ser secretária, ela tem que dar justificação para ela pessoalmente também. Por quê? Porque não é assim que se faz, não. O vereador está aqui para bater e rebater. Por quê? Porque ele é o fiscal do município. Então, vamos tocar mais a responsabilidade e respeitar mais os vereadores dessa casa, porque eles estão fiscalizando. Muito obrigado a todos. Não havendo mais nada a tratar, encerra a presente sessão. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.